Te amo. Eu também te amo. Eu tava pensando, né, amor, essa semana, como que nosso relacionamento mudou, né? Depois que nós aprendemos a adquirir maturidade, né? É claro que nós estamos mais velhos também, né, agora, e já passamos por muitas coisas, né? Sim. A única certeza que nós tínhamos é que nós queríamos estar casados para sempre, né? Verdade. E desde quando nós namorávamos, por mais que você já citou aqui que eu quase não falava, né? Mas uma coisa assim que eu concordava e eu falava era que a gente queria ser diferente, né? Assim, de todos os relacionamentos que a gente já tinha como referência. E que nós iríamos fazer. Porém, esse negócio de referência é interessante, né? Porque por mais que nós queríamos fazer diferente, nós não sabíamos, erramos bastante, né? Sim. E só foi com o tempo que nós fomos melhorando e ainda, né? Fomos melhorando, igual nós falamos, lemos livros, buscamos informações. Eu gosto muito de ouvir palestra de casamentos, né? E a Bíblia, né? Eu teve uma época que eu falei, amor, eu quero ser a mulher de provérbio, lembra? Eu lembro. Né? E é isso aí, tô até hoje, né? Tentando ser a mulher de provérbio. Eu tô aí até hoje tentando ser a mulher de provérbio. Muito, assim, não é difícil, né? A gente acha difícil porque as referências que temos é muito ruim. Então, quando você tá fazendo alguma coisa, né, diferente, nosso psicológico, né? Tende a achar que a gente está fazendo errado e tem toda uma construção aí, né? Explicação. Uma explicação. Mas, assim, sempre tivemos muita vontade de viver bem, de viver feliz. Tivemos muitos problemas, né? Mas, assim, eu falo uma coisa que a gente sempre teve. Nós sempre tivemos intimidade, né, amor? Sim. Sempre tivemos muita conexão. Tínhamos os problemas mesmo de casal. Eu, por falta de experiência, ele também. Mas o que precisa, um casal precisa, a gente sempre teve, né, amor? A gente sempre teve intimidade, sempre pôde falar o que sempre que quis um pro outro, claro, com cuidado, cada fase tiveram, né? Fases diferentes, né? Hoje a gente já tá mais maduro, a gente já fala bastante coisa bem abertamente. Mas antes a gente tinha os combinados, como eu já citou aqui. E eu sempre procurei, assim, pegar essas falas para crescer, né? Para crescer, para melhorar o relacionamento. Eu acho que assim, a questão do padrão, né? O padrão de vida, a referência que a gente tem, manda muito. Eu, por exemplo, sou filho de uma família grande, né? E eu via os problemas assistia os problemas dos meus irmãos mais velhos, né? Os problemas deles. E eu queria fazer diferente. Então, por isso que eu pensei assim, cara, o casamento é possível dar certo. É possível a gente conseguir viver bem, viver feliz, né? E aí nós vamos tentando, né? Igual você falou, vem tentando, a gente vem buscando. A gente tinha uma certeza de uma coisa, a gente precisava ser feliz. Viver um casamento sendo feliz no casamento, né? Os dois, né? Os dois sendo felizes no casamento, não só um. Teria que estar bom para os dois. Exatamente. E para isso, para chegar nessa conclusão, precisa conversar muito, precisa tentar entender o outro o máximo possível, precisa muita conversa, né? Coisa que eu sempre falei muito, ela falava menos, mas a gente discutiu o assunto, tem que discutir. É uma coisa que eu aprendi, assim, né? Nós erramos muito por falta de diálogo, né? Da minha parte, porque a minha referência era, né? Fica em silêncio, fica calado, né? Calado vence, né? Claro que em parte sim, mas hoje se eu pudesse, assim, dar uma opinião, qual é o segredo do casamento, sabe essas coisas assim? Fale tudo que tá sentindo, né? Chama, não discutir na hora da raiva, na hora, né? Assim, porque daí não dá certo, o outro tá nessa hora aí sim, mas depois fale, né? Então, depois que eu aprendi que me comunicar, que o diálogo também faz o outro crescer, faz o outro parar, né? Que não tem como um relacionamento, os dois estar felizes se não poder falar. Fala de assuntos sensíveis, né, amor? Nós sempre falamos de assuntos sensíveis. Assuntos difíceis, por exemplo, né, igual ele falou no outro vídeo, de escovar os dentes, de mau hálito, a gente sempre falou um pro outro, né, você hoje não tá legal, sempre, né,
conversamos sobre tudo mesmo, na intimidade, né? Assuntos difíceis, mas que precisa ser dito, porque eu preciso dizer para ele e não para os outros, né? Geralmente a gente tem o hábito, nós nunca tivemos assim melhores amigos, né, amor, para ficar falando da nossa vida. Você é minha melhor amiga. E você é meu melhor amigo. Temos amigos, né, assim, mas não nesse ponto, né, para ficar falando, né? Porque sempre tivemos isso, vamos falar um pro outro. Exatamente. Porque eu falando pra ele é que vai resolver, e ele falando pra mim é que vai resolver. E dificilmente, por exemplo, assim, as pessoas querem dar conselho pra gente, é pelo bem sim, né? Mas dificilmente ele vai dar conselho pra gente baseado no seu sentimento. Provavelmente ela vai ser conforme é bom pra ela. E aí não resolve o problema do casal. Exatamente, né, amor? exatamente. E assim, a questão de referência, igual eu tava falando, geralmente, igual você tava falando do conselho, as pessoas vêm dar conselho pra gente baseado no que ela viveu. Isso, no que ela viveu, Entendeu? isso mesmo. Então, assim, se a mãe, o pai, o tio, a tia, a avó, alguém, o irmão, a irmã, vem dar um amigo, né, um casal, outro casal, vem dar um conselho, na maioria das vezes vem aconselhar baseado naquilo que ela viveu. Que ela viveu, ou que alguém, né, ela tem alguma experiência de outros relacionamentos. É a experiência, exatamente. É a experiência da pessoa. Então ela vai falar para você aquilo que ela fez ou como que tem que ser feito. Só que a pessoa que você está vivendo é diferente daquela que a outra viveu. Você é uma pessoa diferente daquela que está te dando o conselho, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado na hora de ouvir um conselho, né? Tem que observar bastante. Porque nem sempre o conselho, ele vem e dá certo. Dá certo. Ele vem de forma que dá certo para você encaixar na sua vida. Porque eu falo assim, só quem sabe que tá vivendo o relacionamento é você e seu companheiro, né? Seu esposo, seu marido. Então, assim, hoje quando vem me falar alguma coisa, eu avalio, eu coloco, né? Falo, caramba, como era essa pessoa? O que o marido dela pedia, o que a esposa dela pedia, ela não entregava para acontecer o ato. Então aí aconteceu o ato, todos os homens não prestam? Não. Né, assim, aquele homem não prestou para ela porque ela não atendeu às necessidades dele. Faz um balanço entre você, o seu casamento. Só é igual se você estiver repetindo os mesmos erros daquela pessoa. Os mesmos, Aí sim, é por isso que fala, homem não presta. Então vamos avaliar esse casamento. Por que homem não presta? Às vezes o homem sempre, vou usar meu caso, o Mermelinho sempre disse. Meu marido sempre disse, né? Não gosto de mulher gorda, por exemplo, né? Então, eu continuar assim, engordando, né? Não é isso que eu quero dizer. Às vezes ele não me trairia, mas eu não ia ter um relacionamento bom, né? Então, assim, aí ia repetir alguns padrões de outros casamentos. Mas eu não, o que eu fiz? Eu fiz diferente. Valeu a pena, eu me esforcei e eu estou, né, magra porque eu gosto e porque, linda, claro, para agradar ele pra também. Ficar linda. Porque ele é sincero, ele falou o sentimento. Se todos os maridos ou mulheres falassem, né, o que é importante, né, nós não sabíamos disso, mas a gente aprendeu isso há pouco tempo, mas de falar o que de olhar um pro outro, ele falou, o que você espera de mim, né, amor? Exatamente. O que você espera? Então isso a gente sempre foi claro pro outro, né? Então, assim, olhe, vamos olhar, por exemplo, assim, todos os homens não prestam? Não, né? A gente não pode, porque outra pessoa se relacionou com outros homens que não prestam, por exemplo, né? O seu também não presta? Você é outra pessoa, né? As suas atitudes são outras. Tanto que a gente vê, por exemplo, assim, né? Às vezes, homem não presta com nenhum casamento e casa com outra pessoa e ela tem a vida maravilhosa. Aí não sempre eu quis falando, mas pra outra faz, porque a outra é diferente. A outra não é você, a outra faz também. A outra faz também o que ele pede, entendeu? Então não é culpa dos homens, não é só dos homens, né? A culpa é... Tá na gente. Na gente. No ser humano. É nossa. E aí está o grande problema, a gente usa a nossa experiência para dar conselho para outra pessoa, né? E aí isso é perigoso. Eu costumo dizer hoje que eu ouço conselho, né? A gente ouve das pessoas, mas as pessoas precisam ter referência. Quando vai falar de casamento pra mim, como que tá a vida de casamento dela? Como que a pessoa está vivendo a vida de casado? Vai falar de filho, vai falar de família, vai falar até mesmo de religião, até de Deus. Vai falar de Deus pra mim, como que tá a família dela dentro da casa dela?
né? Se ela não tem referência, não tem moral para falar, não tem jeito, como, isso mesmo. entendeu? Se ela não tá vivendo bem, se ela tá falando de Deus para mim, mas dentro da casa dela tá uma bagunça, os filhos estão bagunçados, a família tá desorientada, e aí cadê o Deus dentro da casa dele? Dentro da casa dele, né? Tá pregando para mim, mas não pregou pro próprio filho, não pregou para a própria esposa. Então, assim, cara, cadê esse Deus? Não foi cristão, Você não sabe, amou você não sabe, porque se você soubesse, você tinha aplicado na sua casa, né? Em todos os aspectos. Então, assim, falar, por exemplo, a gente tinha alguns tratados, né, amor? Sim. Nós temos alguns tratados, por exemplo, eu tenho um tratado comigo mesmo. Eu não desmereço ela, nunca desmereci ela, assim, para outras pessoas. Eu via e achava muito feio, né, e até diferente, as pessoas, os homens, muitas vezes na rodinha de amigos, tratar a mulher como, por exemplo, assim, a bruxa, né? A dona encrenca. Muita gente fala isso. O cara ia chamar a mulher dele de dona encrenca, cara. Imagina, o troféu dele. Esse cara vai ser feliz quando? Se ele tá falando que dentro da casa dele tem uma encrenca lá dentro da casa dele. Ele vai sair dele e vai chegar lá pra encontrar a encrenca. Ele vive com a encrenca, ele ama a encrenca. Esse cara tá beijando? Ele não tá beijando. Como que ele vai beijar a encrenca? Psicologicamente não tem condições. Vai beijar a encrenca. O coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, exatamente. É brincadeira, mas se você tivesse tudo certo mesmo, não falaria isso. Vai beijar a bruxa. Não beija a bruxa, não tem condições. Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa tratar de forma diferente. É um tratativo que eu sempre tive. Sim. Eu sempre pensei dessa forma. E sempre quando tava ruim, né, amor? Uma das tratativas era essa. Ele falava pra mim assim, amor, eu não quero chegar Quando eu tava, deve que eu tava, né, muito difícil. Ele falou, eu não quero chegar na roda de amigos e falar que eu tenho uma dona encrenca. Aí eu já se tocava, falava, vixe, nossa, já tô passando do limite, né? Então, assim, exatamente. Ele chegava e falava pra mim, amor, eu não quero chegar na roda de sair falando por aí que você é uma bruxa. Aquilo eu já entendia, entendeu? E aí eu já tentava mudar, né? Meus comportamentos. Exatamente. Outra coisa que a gente até falou no outro vídeo, eu acho que a gente falou no outro vídeo, a questão de algumas coisas que a gente não faz perto do outro, né? São detalhes ali que a gente não faz perto do outro, porque quando a gente era solteiro, a gente não faria, por exemplo. Aquilo que eu não faria perto dela quando eu era solteiro, eu tento não fazer hoje, depois de 16 anos de casado, né? Ainda tento não fazer perto dela. Se é coisa que, quando eu era solteiro, não fazia, então é porque desagrada. E se desagrada, eu não faço hoje, né? Então, assim, quando a gente casa, a gente esquece da parte do namoro. O namoro fica, às vezes nem tem namoro, né? A maioria dos casais nem se beijam, cara. Fica achando estranho de a gente beijar. Acho estranho beijar na boca. E o beijo é o começo do namoro. É o começo do casamento. A gente se casou porque beijou. O interesse, todo o interesse. E porque assim, por que era gostoso quando a gente namorava, né, amor? Porque existiam muitos beijos, né? Não passava disso, era beijos, e aí é gostoso, né? Exatamente. E aí você queria estar junto com aquela pessoa, você queria ver, se você estivesse estressado, você queria beijar tudo, né? Era assim, né? Exatamente. E aí o problema, que depois que casa, né, a gente vai ser só marido e mulher, e esquecemos de ser homens e mulher, né? Amantes, namorados. Exatamente. E uma coisa que eu falo, que isso ficou, ser amado é uma necessidade do ser humano, né? E aí que tá um perigo muito grande, depois que casa, quando não se tem mais o namoro, quando não se tem mais sexo, né? Todos isso, um sempre tá com fome. E quando a gente tá com fome, uma hora não come, né? Então, assim, é um perigo. Quem faz dieta aí sabe, por exemplo, assim, né? Então a parte íntima, a parte, né, do beijo, então se você não tá beijando sua esposa ou vice-versa, então alguém aí tá com fome. E é por isso que acontece essa tragédia, uma hora cai, porque é do ser humano, né? O ser humano precisa, o ser humano necessita, né? Eu assisti uma palestra que a mulher falou... O corpo humano pede, né? Eu assisti uma palestra que a mulher falou que isso é um presente que Deus deixa pra nós, né? Que é o namoro, pra fazer com o seu parceiro, por exemplo, assim, né? Não é pecado namorar, beijar e outras coisas, com o seu parceiro.
Então, assim, se não tá tendo isso no seu relacionamento, alguém aí tá com fome. E quando tá com fome, come, não é verdade? Então, assim, vamos cuidar para não deixar o outro com fome, para não acontecer o erro, né? Para não acontecer. Porque daí quando acontece, tende a colocar a culpa só em um, É a mas a maioria, culpa é dos dois. é a maioria da separação dos casais, o problema está nos dois. Nos Não dois. tem como eu só dizer que o problema está nela e eu não ver o meu problema. Eu acho que começa, na verdade, eu olhando para o meu problema. A partir do momento que eu olho para o meu problema, provavelmente as pessoas que estão à minha volta vai começar a ver que eu estou fazendo diferente. E é quase impossível as pessoas não fazerem. Principalmente o homem, como eu digo nos outros vídeos já falei, o homem é o líder, né? Então o líder ele precisa liderar. E liderar de forma com que convença os liderados. E não que os liderados tenham que fazer daquela forma, mas precisa ser convencidos. Isso. Então o homem ele precisa fazer o papel dele de líder. O homem, quando ele quer agradar e ele quer fazer da forma que precisa ser feito, geralmente, na maioria das vezes, as mulheres elas tendem a fazer, a seguir. Porque o líder é líder, liderança. Porque Deus deixou assim, né? A gente geralmente. Toda mulher, eu falo que toda mulher quer ser submissa. É porque a submissão aí tá como, né, a mulher sofrer. Mas quem entender realmente o significado de ser submissa, toda mulher quer ser submissa. Porque se o homem conseguir, né, que a mulher seja submissa, os dois vão ser felizes. Porque toda mulher quer uma liderança, né? Ela não quer ser mandada, mas ela quer um líder, né? E tá na obrigação o homem fazer isso, né? Eu achei. Mas é isso aí. Casamento é muito bom, né? Vale a pena casar, né? Como é o nome do nosso canal, né? Pode casar porque vale a pena. É gostoso o casamento, precisa saber viver, né? Precisa beijar muito. Tem que beijar. O casal tem que beijar. Quem não beija, começa a beijar. É claro que quem não beija é porque já tem um problema aí. Então, assim, tem que conquistar esse beijo agora, né? Você é casado, às vezes há muito tempo e não tá beijando, você tem que conquistar esse beijo, tem que começar. Começa pelo homem. Sim. O cara tem que assumir essa parte aí. E só um detalhe. Vai né? Conquistando. E só um detalhe rapidinho. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não beijo essa mulher, mas eu vou beijar em outro relacionamento, por exemplo, assim. Sempre lembramos que o problema sempre tá em nós, não tá no outro. Se tá deixando de beijar, o problema é seu, tanto da mulher quanto do homem, entendeu? Exatamente. E se você for para outro relacionamento, vai repetir os mesmos padrões e também não vai beijar. Então, vamos beijar nesse, né, amor? Exatamente. E assim, o beijo sempre quer dizer, a mulher tem que sempre ficar à vontade para as coisas, para tudo. O homem é que tem esse papel de deixar a mulher à vontade. Mulher livre, né? Deixar ela à vontade, deixar ela livre. Né? Ela precisa querer beijar, o beijo precisa ser gostoso, né? Se você não tá beijando, você não tá conquistando esse beijo, cara. Porque a mulher gosta, a mulher quer beijar. Sim, a mulher gosta de beijar. A mulher quer beijar, a mulher quer beijar mais do que a gente. Vê se a sua mulher tá com vontade de beijar, chama ela pra assistir um filme romântico, ela vai ficar assim, ó. E aí você vai lá e dá um beijão nela. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo canal e deixa nós se beijar. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe, se inspire e beijem muito.